Boa noite. Hoje é 14 de 2 de 2023 e estamos gravando esse vídeo para trazer mais algumas informações que achamos pertinentes para compartilhar com vocês. E, como sempre, servir de alerta, né, com o que está acontecendo e com o que pode vir. Antes de começarmos o vídeo, queria trazer para vocês aqui que no último vídeo eu acho que nós acertamos, né, falar sobre os antigos cultos pagãos que estão sendo realizados hoje de uma forma mais moderna e muitas vezes até indireta, onde boa parte das pessoas que estão lá estão celebrando um culto sem sequer saber para que Deus eles estão cultuando, né? E nós recebemos um vídeo da Costa TV que alguém fez uma denúncia alegando, né, que nós tínhamos trazido conteúdo pornográfico erótico. Quem viu o vídeo ou quem o vê, né, vai perceber que não foi o caso. Tanto é que rapidamente, e queremos agradecer ao pessoal da Costa TV pela rapidez com que eles verificaram e constataram que a denúncia era infundada. Isso para nós, na verdade, é até um troféu, né? Porque Jesus disse, um texto que está escrito em João 15, versículo 20, vocês se lembram do que eu lhes disse, o escravo não é maior que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. Né? E assim como os profetas foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos, e muitos dos cristãos que estavam pregando a verdade, falando contra o pecado e contra o mundo, foram perseguidos. Então, para nós, sermos perseguidos também é motivo de orgulho. Então, eu sustento isso como um troféu. E segundo ponto é que nós aqui não somos melhores do que ninguém, né? Somos até mais pecadores do que todos os outros, como disse o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 1,15, esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Então eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo e, dito isso, vamos tratar dos assuntos que nos levaram a gravar esse vídeo. Bom, o problema começa, para o que nós vamos tratar aqui, na mudança de governo, né, e o novo governo ele tem trazido, tem adotado a linguagem neutra, né, em diversos dos seus eventos. Essa matéria aqui, toda ela é defendendo o uso da linguagem neutra. Eu vou ver se eu consigo deixar os links das matérias, caso vocês queiram lê-las por completo, na descrição ou em algum dos comentários neste vídeo. Mas eu queria trazer alguns pontos específicos e nós vamos abordar eles aqui. O governo Lula adotou a linguagem neutra em seus eventos. Um levantamento do jornal O Globo dá conta de que o uso do termo todes foi observado em pelo menos 6 cerimônias de posse de novos ministros e ministras. Os cerimonialistas de evento têm utilizado a expressão todos juntamente com os demais pronomes todos e todas. Outra parte dessa matéria que nós destacamos que ele traz a diferença entre linguagem neutra e linguagem inclusiva, e isso aqui é importante fazer essa distinção, que a diretora do Simpro explica que há uma diferença entre linguagem neutra não binária e linguagem inclusiva. A linguagem inclusiva é aquela que não altera o idioma. Quando alguém discursa e vai falar, por exemplo, bom dia a todos e todas,
ela faz uma linguagem inclusiva, mas não altera o nosso idioma. Já a linguagem neutra ou não binária tem essa proposta também de incluir pessoas, mas traz também a proposta de alterar o idioma. A linguagem neutra ou não binária teve inicialmente a proposta de usar o X no lugar das vogais A e O em substantivo. Porém, pela dificuldade de pronúncia e leitura, a proposta foi a substituição pelas vogais E e U. No caso dos pronomes, o uso atual são elo, delo, ile e dile. Como vocês podem ver, isso nada mais é do que um ensaio, e isso nada tem de inclusão. Quero deixar claro, e aqui eu vou tomar as palavras da música do Estevão Jacinto, né, para me expressar. Desculpe, eu não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordens, este é meu dever, a pura verdade a todos falar. E por que estou dizendo isso? Porque daqui a pouco vem um monte de gente cheia de mimimi, né, que se faz que não está entendendo qual é o problema e do que é que a gente está falando e fica com mais. E para evitar isso, quero logo deixar claro que eu não tenho nada com a forma como você toca a sua vida. Estou só passando a informação. Se você não quiser aceitá-la, aí é um problema seu que depois você vai resolver com Deus. Cada um é responsável por sua própria salvação e cada um vai responder a Deus pelos seus próprios pecados. Certo? Mas o ponto aqui é que isso não tem nada a ver com inclusão. E eles estão fazendo um experimento. E isso tem um motivo. E não é o que eles dizem. No passado das matérias e das informações, vocês vão entender melhor. E também vai ficar claro por que eu estou trazendo esse assunto em nosso canal voltado à religião e não no nosso canal de política e variedades. Certo? Queria trazer aqui essa notícia do UOL, né, que é linguagem de gênero neutro não é inclusiva nem pauta séria. Certo? Novamente eu vou aqui para as partes que eu destaquei. Conheço gente que fica bastante irritada com o uso da linguagem neutra. E também quem realmente tem orgulho de usar e defende a adoção por instituições públicas. São pessoas adultas, o que é estarrecedor. Os defensores do gênero neutro ou não binário dizem que ele torna a comunicação mais inclusiva e menos sexista, porque não divide tudo o tempo todo nos gêneros aceitos pela sociedade. Não há nenhuma experiência de sucesso no mundo que mostre isso. O idioma chinês, aliás, é não binário. Não consta que seja uma sociedade inclusiva. Gênero neutro é um sucesso estrondoso entre a elite progressista e alguns meios específicos, como o da publicidade. Entre as minorias que supostamente seriam protegidas, mas não foram sequer ouvidas, está mais para a piada. Se falar essa espécie de língua do P torna um grupo mais feliz, sou totalmente a favor. É uma falsa bondade, mas talvez seja o máximo que a pessoa pode oferecer. Outra coisa, essa sim fora dos limites, é forçar quem não quer usar tal linguagem ou oficializar um idioma por vias tortas. A linguagem evolui, argumentam alguns, e eu concordo, autoritarismo e imposição não fazem parte dessa evolução. O que pouca gente sabe é que uma das culturas mais progressistas do mundo, a francesa, proíbe oficialmente o uso da linguagem neutra em escolas desde maio do ano passado. Lá eles já fizeram o teste e viram que isso não dá certo. Eles alegam que a língua portuguesa, e eles vão alegar que todas elas são assim, são machistas. Isso não é verdade. Quando você diz todos, você está incluindo exatamente homens, mulheres, crianças, senhores, senhoras. A linguagem neutra do português é essa. Quando você quer se referir apenas às mulheres, você usa a expressão todas. Quando você usa todas, automaticamente você está excluindo os homens.
se você quer fazer referência apenas aos homens, é necessário você dizer, usar a expressão todos os homens. Você tem que fazer esse complemento ao pronome de forma que fique especificado que você está se referindo apenas a um determinado grupo. Se você não especifica, automaticamente está incluindo todos, tanto homens como mulheres, como senhores, senhoras, crianças, certo? Então a linguagem portuguesa ela privilegia as mulheres e torna todos os termos no pronomes e alguns outros no masculino como a linguagem neutra, certo? E por que estamos trazendo isso? Porque recentemente o STF concluiu o julgamento e derrubou a lei estadual que proibia a linguagem neutra em escolas. O Supremo Tribunal Federal, o STF, concluiu o julgamento e derrubou uma lei de Rondônia que proíbe o uso da chamada linguagem neutra nas escolas do Estado. Eles tanto tinham proibido, a lei lá de Rondônia, tanto tinha proibido a linguagem neutra nas escolas como em editais de concursos públicos. Os 11 ministros da Corte declararam que a lei estadual fere a Constituição, uma vez que cabe à União legislar sobre normas de ensino. Certo? Então aqui eles pegaram apenas um ponto, eles ignoraram a parte de editais e de concursos públicos, voltaram apenas para o ensino e jogaram a conta lá na União, que até o momento, pelo que eu saiba, não é recomendado que se use pela União a linguagem neutra nas escolas. Eu queria trazer outra coisa aqui. O pedido da CONFTE, que estava pedindo ao STF para derrubar essa lei, a Confederação também disse que a linguagem neutra não é moda e não está ligada a partido político ou ideologia, o que é mentira. Todo mundo sabe que isso está ligado a uma determinada ideologia e tem um determinado grupo de partidos que fazem parte dessa ideologia que tem encampado essa pauta e essa agenda. Mas também a desculpa que é utilizada é uma das mais esfarrapadas. A sua adoção tem sido frequente, sobretudo em órgãos públicos de diversos países e organizações internacionais, afirmou Fachin. Finalmente, e talvez ainda de forma mais grave, a norma impugnada tem a aplicação no contexto escolar, ambiente no qual, segundo o comando da Constituição, deve imperar não apenas a igualdade plena, mas também liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, completou o ministro. E por que essa desculpa é tão esfarrapada? Primeiro porque usa o argumento de que diversos países e organizações internacionais utilizam isso, não quer dizer nada, porque se fosse assim, por exemplo, diversos países adotam prisão em primeira instância e até em segunda, e aqui não. Recentemente eles julgaram que tem que esperar o trânsito em julgado, mesmo assim eles mantêm um monte de gente presa sem julgamento nenhum, certo? Então essa desculpa é esfarrapada demais. E falando da questão das escolas, a gente também pode ver que a desculpa deles é só pelo que convém, porque ainda no ano passado, aliás, ainda em 2021, o STF entendeu que a obrigatoriedade da Bíblia em escolas e bibliotecas públicas do Mato Grosso era inconstitucional. Aqui tem um detalhe que a matéria ela deturpa um pouco. O entendimento é que os princípios constitucionais da liberdade religiosa e da laicidade do Estado vedam tratamento discriminatório ou favorecimento injustificado de determinada religião. Primeiro, porque
não há favorecimento, certo? Porque não há proibição de outras Bíblias ou de outros livros que outras religiões utilizem estarem nas bibliotecas e nas escolas. Essa proibição não existe. E o que eles queriam lá era justamente obrigar que a Bíblia fosse retirada. Isso não tem nada a ver com laicidade. Isso é outro argumento sem futuro que eles ficam colocando na cabeça das pessoas, e as pessoas mais leigas vão aceitando isso. Mas voltando aqui para a matéria, declarou inconstitucionais dispositivos de lei de Mato Grosso do Sul que tornaram obrigatória a manutenção de exemplares da Bíblia nas escolas de rede estadual de ensino e nas bibliotecas públicas. A Bíblia já estava lá e eles queriam obrigar que elas fossem retiradas. Então eles fizeram a lei para manter a Bíblia onde elas estavam, assim como deve ter outros livros de outras religiões, como o Alcorão, e etc, etc. Né? E aí eles justificaram que as custas dos cofres públicos, mas a escola é pública, a biblioteca é pública. Né? Claro que tem que ser com dinheiro público. Essa tal da linguagem neutra, ela está sendo promovida como? Com dinheiro público. Então isso é só desculpa. Eles estão fazendo o que querem fazer e isso tem uma finalidade. Certo? Mas voltando aqui para o tal do gênero, da linguagem neutra. Vejam bem, o inglês ele tem o pronome impessoal it. Né? Esse pronome impessoal ele é usado para representar um substantivo com gênero neutro. Certo? Mas veja bem, muitas vezes os alunos entendem que o seu significado é ele ou ela, e usado frequentemente para animais ou objetos. Essa definição é muito simples e errada até certo ponto. Certo? Então ele diz, ou seja, em inglês as sentenças têm de ter um sujeito. Quando em português esse sujeito é impessoal ou inexistente, em inglês devemos usar o it. Esse it não tem conteúdo semântico algum, isto é, ele não significa absolutamente nada. Certo? Então, esse grupo prefere que seja utilizado um pronome que seja ligado a animais e objetos ou signifique nada, do que seja usado a língua como ela é. Certo? E isso tem um motivo. E agora vai ficar um pouco mais claro de qual é o motivo deles. Talvez você já tenha ouvido falar que em 1989 aconteceu na China o que ficou conhecido como Massacre na Praça da Paz Celestial. Em 4 de junho de 1989, a China encerrou de forma brutal o protesto em massa por liberdade e democracia na Praça da Paz Celestial. A violência militar resultou em centenas de mortos e milhares de feridos. Isso causou uma certa divisão no Partido Comunista Chinês. Tinha um grupo que apoiaram totalmente esse massacre e que eles disseram que realmente tinha que acabar com o pessoal mesmo. Como lá o exército é chamado de Exército de Libertação, então, galhofando um pouco, né, eles disseram que tinha que libertar aquele pessoal desse pensamento retrógrado, né, não progressista, e também libertar ele libertar a sua alma dos seus corpos, né, enquanto outro grupo ficou contra esse tipo de atitude. Qual grupo vocês acham que foi perseguido dentro do partido chinês e até expurgado, e qual grupo que teve ascensão dentro do partido? Certo? Então, esse tipo de coisa, por aqui, como eles ainda não podem fazer isso, então eles ficam criando mecanismos para saber quem se rende à cartilha, quem está do lado deles. E quem não se rende à cartilha, quem não vai obedecer cegamente
a qualquer absurdo que eles imporem, né, e vai tentar lutar com todas as forças pelos seus direitos, pela sua liberdade, né, e pela sua própria vida. Então eles ficam criando essas coisas para ir mapeando e perseguindo e já extirpando, né, qualquer um que se coloque, que não baixe a cabeça para eles, né? E isso vai ficar mais claro, né, com o vídeo, com a reportagem que a NTD trouxe ontem, né? Deixa eu botar uma pausa aqui. Por causa dos direitos autorais, e deixa eu trazer aqui até o lugar onde eu quero deixar a frase. Vou botar uma pausa aqui e já volto. Pronto, voltei aqui. Isso está acontecendo lá na França, certo? E eles querem punir as pessoas que eles estão alegando que estão espalhando desinformação, certo? Esse autor, né, ele diz o seguinte, depois eu vou tentar deixar o vídeo, como eu já disse, na descrição, nos comentários vocês assistem o vídeo na íntegra, tá? Se eles não puderem prender as pessoas por ser contra o que o Estado quer impor, né, se eles não puderem alegar que a pessoa é nazista ou um extremista de direita, né, então eles vão usar qualquer coisa para lhe encaixar em alguma coisa que eles possam usar para tomar medidas mais drásticas contra a pessoa. Eles podem lhe acusar de ser um teórico da conspiração, um participante de uma seita, ou mesmo que você é maluco, né? E vão tentar lhe tirar do convívio social, lhe colocando em um gulag como os países comunistas fazem. Essa fala dele é bem parecida com a fala do atual presidente do Brasil ontem, no aniversário da comemoração de aniversário do seu partido. Eu vou trazer só a imagem do vídeo estático. O vídeo vai estar no site do Metrópolis. Esse eu não tenho o link, aí depois vocês, se quiserem, podem procurar, ou se vocês me pedirem lá no meu canal do Telegram, eu posso disponibilizar o vídeo para vocês, mas eu transcrevi algumas partes da fala dele. Eu vou botar uma pausa e volto rapidinho. Pronto, eu voltei aqui, né, e vejam que essa parte do texto que está aí aparecendo na imagem é da fala dele, certo? Eu trouxe um pouco mais a transcrição de um pouco mais do que ele disse. Ele disse: recebemos um país muito mais incivilizado, muito mais gente que não tem direito e que nós vamos ter que levar um tempo para fazer um processo de limpeza e fazer com que aquelas pessoas que pregam o ódio, aquelas pessoas que vivem xingando as pessoas na rua, ofendendo as pessoas na rua, que essas pessoas sejam isoladas da sociedade, certo? Isso foi o que ele disse, certo? Vocês podem ver que as duas ideias são muito parecidas, né? Assim como foi bem parecido com as coisas que vêm acontecendo no mundo afora, e principalmente nos países mais autoritários, em que a perseguição contra o cristianismo tem se intensificando. E esse é o motivo pelo qual esse vídeo está nesse canal, que é mais voltado à religião. Vou novamente botar uma pausa para fazer uma mudança aqui de tela. Pronto, estou de volta. A Igreja Católica, ela está tentando aprovar o casamento entre homossexuais
que eles sejam feitos na igreja. Uma parte da igreja, né, que é chamada de mais conservadora, está relutante, né, trabalhando contra essa legalização, né, porque isso fere todos os princípios, tanto da Igreja Católica como os princípios bíblicos. E a ação da Igreja Católica contra um reverendo que fez um sermão falando contra isso foi demiti-lo, né? Então, se as pessoas não se adequarem ao que eles querem, elas vão ser punidas da pior forma que eles encontrarem, que eles puderem dentro do momento. E essa perseguição não vai parar, ela vai continuar, certo? Agora nós vamos dando continuidade aqui, né, a outra notícia que está relacionada a essas, e que eu comecei a alertar sobre isso quando saiu o filme A Cabana. Eu não li o livro, né, mas assisti o filme, né? Esse rapaz aqui é o ator principal, né? Esse outro ator aqui, ele interpreta Jesus. Essa atriz está fazendo o papel de Deus e esta outra o papel do Espírito Santo. Quando eu vi isso, eu disse que isso era um abuso, era um absurdo, e que isso ia trazer, além de consequências, ia trazer muito mais confusão. Não, até que demorou um pouco, mas não muito, e saiu recentemente, dia 9 de fevereiro, a informação de que a Igreja Anglicana quer tornar Deus, tratar Deus como um gênero neutro, né? A ideia preliminar é que em cada culto Deus não seja mais chamado de Ele ou Nosso Pai. Embora não haja termos substitutos, bispos da Igreja Anglicana cogitam até mesmo usar pronomes femininos para se referir à divindade cristã. Entre os argumentos para tornar Deus alguém de gênero neutro, disse que o Criador, Criador, gênero masculino, é assexuado. Isso aqui pode vir de um erro de entendimento, tanto do texto lá de Jesus, onde ele diz, onde ele é perguntado, numa situação em que a mulher casou, o marido morreu, na tradição ela é entregue ao seu irmão, ao irmão do ex-marido, né, no caso o seu cunhado. Ele também faleceu, ela foi entregue a outro dos irmãos, ele faleceu, e assim foi uma determinada quantidade de vezes. E eles perguntaram, quando chegar no céu, de qual desses ela vai ser esposa? E Jesus respondeu que no céu os anjos nem se casam, nem se dão em casamento. Isso dá uma margem a entender, né, mas não é o único entendimento, de que os anjos, por serem seres espirituais, eles são assexuados. Né? A gente não vai entrar em detalhes sobre isso aqui, né, mas talvez em alguma outra oportunidade a gente adentre um pouco mais nesse assunto, né? Mas não é totalmente. Há outras formas de se entender o texto, então isso não é absoluto, né? Portanto, não pode ser chamado de ele. O uso de pronomes masculinos para Deus não deve ser entendido como implicando que Deus é masculino, disse Ian Paul, membro do sínodo da igreja. Ele diz que isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Deus não é sexuado, ao contrário da humanidade. Adiante, o religioso afirmou que a Bíblia refere-se a Deus várias vezes com termos femininos. O homem, contudo, não deu exemplo, e nem vai dar, porque eles não existem. A notícia chocou os fiéis tradicionais, que prometem reação. Esse tipo de pessoa, se você apertar ele um pouquinho, ele entrega o jogo, certo? Ele vai se colocar do lado do progressismo, né, contra a fé,
basta apertar ele um pouco. Ele chama os outros daquilo que eles são e eles fazem, acusam os outros daquilo que eles fazem. Certo? Então, isso era o assunto que eu queria trazer aqui para vocês. Certo? Para concluir, para não ficar em minhas palavras, queria trazer aqui um texto de Romanos, que está no capítulo 12 e no versículo 2, que diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Que a graça e a paz de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco.